Você sabe que o Fala Brasil desse sábado é especial. Na série de entrevistas sobre o coronavírus que você acompanha aqui no nosso Fala Brasil, a gente recebe hoje o geriatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, doutor Milton Krenit. Doutor, obrigado pela presença. Muito importante a gente esclarecer uma série de dúvidas. E eu vou começar falando da queda de temperatura, que já começou a incomodar um pouquinho. Oficialmente falta menos de um mês para o inverno, mas a gente sabe que aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, em qualquer época do ano pode ser inverno, pode ser verão, aquela coisa toda. Mas o fato é que está mais frio. E no frio a gente sabe que a imunidade tende a baixar. Das pessoas mais velhas, mais ainda. O que a gente faz para saber diferenciar sintomas da Covid-19 com os da gripe comum? Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Obrigado. Acho que essa é uma pergunta excelente até para a gente discutir um pouquinho mais sobre coronavírus, sobre influenza. E é o que você falou, acho que agora, nessa época de começo, final de outono, daqui a pouco começo de inverno, começa a fase do influenza sazonal. E que o vírus da gripe, o influenza, começa a aumentar. E a única coisa, e acho que o grande desafio da fase que a gente está vivendo, é que infelizmente é muito difícil e quase não dá, pelo sintoma clínico, não dá para diferenciar um quadro de uma síndrome gripal, que vai ser possivelmente da gripe, do coronavírus. Daí a importância da gente olhar com atenção, ficar de olho na pessoa idosa, talvez em casa, e se essa pessoa tiver algum sinal de alerta, como falta de ar, ou alguma outra respiração ofegante, queda de oxigênio, daí essa pessoa precisaria ir procurar o pronto-socorro para avaliar se é gripe ou se é coronavírus. Doutor, eu vou agora aproveitar a sua experiência e o seu contato com os mais velhos para fazer uma pergunta que me chamou a atenção na semana passada, quando nós mostramos uma reportagem de um senhor acima dos 60 anos que estava indo pegar onda na Bahia. Estava lá com a sua prancha, indo surfar e tal. E aí o nosso repórter conversou com ele e aí ele falou assim, não, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, minha saúde está boa, eu não sou grupo de risco, nada disso, independentemente da idade. Há uma preocupação quando a gente fala a respeito dos idosos, das pessoas com mais de 60 anos, se há uma maneira de diferenciar isso, há necessidade de diferenciar isso para não gerar qualquer tipo de preconceito? Olha, eu acho que é uma pergunta excelente. Então, por um lado, eu acho que isso a gente tem que, nesse momento que a gente está vivendo de tão grave e que ninguém tem imunidade ao vírus, a solução e a ideia de isolamento social é a que é mais importante para todo mundo, né? Mas eu acho que esse desafio, essa crise, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, traz o desafio da gente falar sobre duas questões, né? Que eu acho que vai trazer uma mudança de paradigma para a gente olhar não só para a idade biológica, a idade cronológica da pessoa. Eu acho que a gente tem que olhar muito para quem é a pessoa, para a funcionalidade dela, que na geriatria a gente fala se a pessoa come sozinho, anda sozinho, vai no banheiro sozinho, toma os remédios de maneira sozinha, quantas doenças essa pessoa tem e, além disso, se essas doenças estão compensadas ou não. Mas não quer dizer que, se eu for uma pessoa, por exemplo, de 70 anos saudável, que eu possa não respeitar as medidas de isolamento social. Porque é um vírus tão grave, de transmissão comunitária, onde ninguém tem imunidade. E eu acho que essa outra questão, até da questão do grupo de risco, da gente falar, mesmo as pessoas de 50 anos ou menos, né, 59 anos ou menos, não estão protegidas do vírus. Por isso que é importante, mesmo a pessoa idosa ou a pessoa não idosa, respeitarem as medidas de isolamento social. Para todo mundo, é isso aí, doutor. Olha, os telespectadores estão mandando várias perguntas para a gente. Eu vou começar com a Renata de Fortaleza, no Ceará. Beijo para o pessoal do Ceará. Ela disse que a mãe dela tomou a vacina da gripe. Ela está perguntando se assim ela estaria protegida contra o coronavírus. A gente já sabe a resposta, mas é sempre bom reforçar isso, né, doutor? Excelente, Zucatelli. E obrigado, Renata, pela pergunta. Eu acho que assim, todo mundo, e principalmente os idosos, tem indicação de tomar vacina da gripe. A vacina contra a gripe vai proteger contra o vírus da gripe, tá? Que aumenta muito a prevalência nesses momentos de inverno. Mas, infelizmente, a vacina da gripe não protege contra o novo coronavírus. Vamos lá, o José Almeida tem 65 anos. Ele quer saber por que uma simples gripe pode ser realmente tão grave, pode ser até fatal para os idosos. E se isso pode ser prejudicial aos mais novos também?
Ótimo. Então, José Almeida, a questão da gripe é que eu acho que a gente tem que olhar por dois lados, né? Então, a gripe pode causar casos gravíssimos de insuficiência respiratória, uma questão que a gente chama também de síndrome respiratória aguda grave, levando a casos graves que necessitam de intubação, né? Necessitam de terapia intensiva. E, além disso, da gripe poder ser grave, a gripe nos idosos tem um outro fator, que ela pode descompensar doenças crônicas. Então, vamos pensar uma pessoa idosa que tem um problema no coração compensado, ou uma diabetes compensada, ou uma asma compensada, ou outro problema respiratório compensado. Vem a gripe e descompensa isso, podendo causar a morte também por alguma outra descompensação dessa doença. Vamos lá, o Bruno Guimarães, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, contou que o irmão dele é enfermeiro, que está trabalhando no combate ao coronavírus. Agradeço ao seu irmão aqui, em nome de todos aqui, viu? É muito importante a gente valorizar o pessoal da saúde. Pois bem, eles moram com a mãe, que tem 63 anos. E ele faz uma pergunta muito importante: que cuidados eles devem tomar para garantir a segurança da mãe e deles próprios? Excelente. Bruno, acho que a questão principal é, de novo, todas as medidas de higiene que a gente fala, né? Então, lavar a mão rigorosamente todas as vezes, tanto no trabalho quanto em casa, o uso da máscara fora de casa e entrando em casa, o que os especialistas têm falado é você ter uma área suja na sua casa, né? Então, onde você não vai levar os germes, os micro-organismos de fora para dentro, né? Então, coloca às vezes um esparadrapo no chão da casa e naquela região você vai separar o sapato, as roupas, tudo que você veio de fora. Chegou em casa, deixa lá o sapato, todas essas questões, tira, depois lava a roupa de maneira separada das roupas da sua mãe e vai tomar banho, vai lavar as mãos e daí essa pessoa já possivelmente não vai ter mais tanto risco de transmitir para sua mãe. Doutora, a Salsi Lima tem pergunta para o senhor aqui dos nossos estúdios também. Salsi. Doutor Milton, bom dia. Eu tenho uma pergunta relacionada às casas de repouso. Nós mostramos no início do Fala Brasil o caso que aconteceu em Itu, um registro de 9 mortes. Nessa situação, como essas casas de repouso devem agir, principalmente em pacientes que precisam de acompanhamento contínuo? Esses pacientes precisam sair do local para fazer exames ou o geriatra deve ir até esses locais? O que você indica? Ótimo, Salsi. Essa questão das casas de repouso, elas mostram o lado mais fraco da corrente, né? Porque geralmente nas casas de repouso, quem que está lá? São pessoas que na geriatria e na gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, são as pessoas mais vulneráveis, né? E as mais vulneráveis para evoluir para casos graves. Então, duas coisas. Eu acho que as casas de repouso, elas estão tomando algumas medidas, e uma medida que é triste, mas necessária nesse momento, que é a restrição de visitas. Então, muitos parentes que têm o seu pai, o seu tio, o seu avô numa casa de repouso, não estão podendo visitá-lo. Isso é uma maneira de proteger essas pessoas. Além disso, essas casas de repouso devem estar fazendo uma triagem dos funcionários, então ninguém pode entrar numa casa de repouso se tiver febre ou qualquer sintoma respiratório. Além daquela questão que eu falei da troca de roupa, do sapato ou do uso dos equipamentos de proteção individual. E vamos pensar, surgiu um caso suspeito de coronavírus numa casa de repouso. Acho que a grande questão é, a casa de repouso talvez tenha que isolar esse caso num quarto separado e com profissionais separados para cuidar dessa pessoa. E nesse momento também, Salsi, a ideia é que a gente evite com que essas pessoas saiam da casa de repouso. E se preciso, o geriatra tem que ir até lá tratar dessa pessoa, fazendo com que ela saia só estritamente necessário. Se possível, né, doutora, conseguir alguma alternativa, né? Eu vi outro dia uma casa de repouso que fez uma espécie de uma barreira plástica para que as famílias se aproximem, porque a solidão já é um problema seríssimo nas casas de repouso. Aliás, um dos mais sérios é a solidão que muitos desses idosos enfrentam. Então, buscar uma alternativa em segurança, com segurança, de distanciamento, mas para um tchauzinho, para um carinho, para uma música cantada na porta. Procure com o pessoal, se você tem um familiar numa casa de repouso, procure com o pessoal da administração uma alternativa para você poder levar algum tipo de carinho e segurança. Olha, a Maria Gomes, do Rio Grande do Sul, disse que a avó dela teve dengue no começo do ano. Ela quer saber se por conta disso ela deve tomar algum cuidado especial, doutor. Maria Gomes, acho que a questão, se seu avô foi curado da dengue, acho que agora a grande questão e a orientação é que ele siga as mesmas recomendações de isolamento social e de proteção contra o coronavírus como os outros idosos, tá? É mais ou menos isso. Olha, tem mais uma pergunta especial agora de uma pessoa. Vai entrar na tela aqui. Já está no ponto, não? Deixa eu ver. Está aqui, ó. Vamos ver. Está aqui, ó.
Olha, tem uma coisa importante isso daqui. Vamos lá, não é essa daqui não. Essa daqui eu já fiz, é outra aqui. Vem cá. Olha, essa pergunta é importante. Uma telespectadora mandou a seguinte pergunta pra gente, doutor. Eu vou usar a sua experiência aí pra gente poder falar isso, que é o seguinte. Os idosos estão em casa, muitos deles querem sair. É difícil, a gente já mostrou vídeos até divertidos e engraçados. Na internet tem vários vídeos de idosos tentando pular o portão, tentando fugir de casa. O que a gente faz, doutor? Vamos dar uma dica para as famílias, para a gente manter a sanidade mental, para a gente manter a tranquilidade para esses idosos que estão em casa, aqueles que estão com a família e aqueles que moram sozinhos. Doutor, dá uma dica boa para a gente aí. Zucatelli, acho que um assunto excelente, porque é o que você falou, a solidão ela está muito relacionada com a saúde mental, né? E pessoas solitárias têm uma questão de piora de saúde mental, aumento da depressão ou possibilidade até de suicídio. Então, o que eu falo? Eu acho que a gente está num momento crucial, um momento gravíssimo e trágico das nossas vidas, mas que eu acho que a gente tem que pensar, vamos ficar fisicamente isolados, mas emocionalmente conectados. Então, acho que a questão é, vamos pensar em todas as possibilidades da tecnologia para fazer essa conexão emocional, seja em videochamada, ou alguma questão de dança, ou alguma música. A pessoa idosa, ela tem que, é possível que ela, é necessário que ela sinta fazer parte dessa família, parte dessa rede de suporte social. Então vamos usar da tecnologia, vamos, é o que você falou, visitar com uma barreira plástica, fazer uma conversa na beira do portão, mas fazer essa conexão emocional que eu acho que é tão necessária nesse momento grave que a gente está vivendo.